hoje o programa Sintonia do Leite traz o Rafael Ribeiro, o gerente técnico da ST Genetics, uma das maiores empresas de genética do mundo. Rafael, conta para nós como é que está esse mercado do melhoramento genético de bovinos de pecuária leiteira aqui no Brasil. Bom, Maurício, eu acho que, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com o Canal do Leite. É um projeto que a gente acompanha já como parceiro há bastante tempo. E, bom, essa é a pergunta clássica, né? Vivemos tempos incertos, de uma certa perspectiva, mas eu acredito que toda crise, ela nos impele, ou ela nos joga, nos obriga a ser cada vez mais eficientes, né? E o melhoramento genético, eu acredito que ele é intimamente relacionado à eficiência de qualquer processo produtivo animal. Então, por isso, eu acredito que nesse momento seja o momento que o produtor deva se conscientizar, ter o maior número de informação, maior quantidade de informação possível para tomar as melhores decisões, porque a gente sabe que isso também é um ciclo que vai passar, né? Como outras crises já vieram, outras crises já passaram. E quem estiver bem posicionado, suportar esse momento de um pouco mais de instabilidade, vai estar melhor posicionado na hora que as coisas começarem a voltar ao normal. E vocês, como uma grande empresa internacional que atua praticamente no mundo inteiro, esse efeito tanto da alta da valorização do dólar em relação aos outros mercados e esse efeito da pandemia do Covid tem alterado um pouco o funcionamento, o trânsito das mercadorias, a disponibilidade desse material genético via sêmen ou via serviços que vocês prestam fora do Brasil? Maurício, no começo de tudo, quando foi final de fevereiro, começo de março, a gente acreditou, a gente se precaveu, né, para esses eventos e adiantamos algumas ações, como por exemplo importação de sêmen, mas eu preciso te dizer que não parou, né? Como a gente esperava que parasse, mas não parou. O nosso negócio, melhoramento genético, né, vender melhoramento genético, faz parte de uma cadeia essencial, que é a cadeia de produção de leite, que é a cadeia de produção de proteína animal. Então, nós fomos beneficiados por um decreto presidencial, por meio da intervenção da ASBIA junto ao Ministério da Agricultura, e a comercialização e distribuição de material genético foi categorizado como serviço essencial, né? Isso ajudou muito com que a gente continuasse a atender a ponta, o criador, porque como diz, até meu diretor disse, vaca continua dando cio, né? E o produtor que tem essa visão, como a gente comentou, de longo prazo, que tem a visão cíclica do negócio, ele não pode diminuir o processo ou a intensidade do processo de melhoramento genético nesse momento, porque vaca continua dando cio, né? E a gente continua construindo um futuro mais rentável. Particularmente para a nossa empresa, nós tivemos o primeiro trimestre, o primeiro quadrimestre, o melhor da história, mas muito em função, eu acredito, da conscientização e na verdade, o ganho de maturidade do mercado brasileiro. Eu estou nesse mercado de melhoramento, especificamente na parte de serviços, né, de avaliação genômica há algum tempo, e a gente vem amadurecendo os programas, né, para ser um programa cada vez mais integrado e de solução prática, mas o mercado está amadurecendo muito. Então eu acho que o mercado dos produtores que realmente acreditam na pecuária leiteira a longo prazo, ele tá preparado e blindado para isso. Até a profissionalização maior, cada ano que passa, a profissionalização do setor, isso ajuda a utilizar essas ferramentas, né, cada vez mais com eficiência.
E falando nessas ferramentas, uma ferramenta nova que todos ainda têm um pouco de dúvida, nós já conseguimos assistir alguns produtores utilizando essa ferramenta importante, que é a genômica. Como que você enxerga a atual situação das ferramentas genômicas de avaliação e qual que é o futuro próximo dessa ferramenta que tem auxiliado não só no Brasil como no mundo inteiro a evolução genética das raças em geral, como raça holandesa, Jersey, Pardo Suíço, todas as raças leiteiras? As raças leiteiras, elas têm o privilégio da primazia. Estão muito na frente em relação à avaliação genômica, em relação a raças de corte. Bom, nós estamos num momento onde tecnificar não é mais tecnificar e se tornar uma propriedade. Eu não estou dizendo luxuosa, tá? Eu estou dizendo uma propriedade que emprega boas práticas em todas as áreas da produção leiteira. Não é mais opcional, né? E com isso, a genômica, ela traz informação com confiabilidade alta para tomada precoce de decisão. Tá? Então, assim, não é que eu vou gastar mais dinheiro. Muitas vezes, com a genômica, eu consigo investir os meus recursos de maneira muito mais consciente. Por exemplo, na criação de uma bezerra ou não. Né? Então, se eu direciono biotecnologias como sêmen-sexado, transferência de embrião, junto com a genômica, para direcionar o meu investimento e produzir a minha reposição ou o meu excedente, né, para venda, sabendo o que eu estou fazendo, eu gasto muito menos dinheiro. Né, que hoje uma novilha parida com 24 meses não custa menos de R$4.000, R$4.500 hoje no Brasil. Tem um período que vocês aconselham os produtores começarem a utilizar essa ferramenta, fazer as análises? Tem um período específico ou pode ser a qualquer momento da vida do animal? Essa é uma pergunta recorrente e eu acho que a resposta clichê para essa pergunta é: não existe uma receita de bolo. Né? Cada caso é cada caso. Cada caso é um caso. Particularmente eu tenho alguns clientes que tem envios, por exemplo, mensais de tudo que nasce. Né? Então a gente recebe desde animais com 30 e poucos dias até animais com dias de nascido. Como a gente coleta cartilagem de orelha, o problema é menor do que se a gente coletasse bulbo de pelo de rabo. Porque no recém-nascido esse bulbo tem pouco DNA e isso pode causar alguns problemas. Mas eu, particularmente, oriento a sempre priorizar o gado jovem. Esse acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto é: se você não vai fazer venda precoce de animais, que no Brasil é muito difícil você fazer venda precoce, espera passar o momento mais crítico. Né? Você tem ali a amamentação, o desmame e o momento mais crítico desse animal, que chega até uns 4, 5 meses. Né? A partir daí, eu acredito que seja a hora de testar. Principalmente antes da gente trabalhar a reprodução desse animal. Porque é exatamente na hora da decisão de reprodução, né, na decisão de acasalamento, na decisão de manter ou não esse animal no meu rebanho, é que eu vou poder utilizar a informação genômica se eu não vendo. Porque no Brasil é muito difícil a gente ter venda de bezerrinha baby, né? Animal mais recém-nascida. Um pouco mais de idade. Uma outra dúvida que também surge em muitos criadores, a gente vê muitos criadores que vêm fazendo análises genômicas, tem o resultado, mas não consegue utilizar de uma forma correta, não consegue entender muitas vezes o que dizem esses laudos, essas análises genômicas. A ST, ela participa disso junto com o produtor após o fornecimento desse resultado genômico do animal, como interpretar e como usar isso na fazenda, porque cada fazenda é cada fazenda, conforme você falou. Ajuda a interpretar esses dados direcionado para aquele produtor, para aquela realidade? Sem dúvida, é a nossa principal preocupação. Como eu venho desse mercado, como eu disse, trabalhando há alguns anos com isso, quando eu digo que nós, como empresa, amadurecemos muito, é que hoje a ST tem uma visão de fornecer um pacote, uma abordagem mais integrada. Tá? Então hoje a gente tem uma ferramenta de análise genômica que passa depois para uma ferramenta de seleção, onde nós ajudamos o produtor a entender onde ele está
e para onde a gente tem que caminhar. O que ele precisa. O que ele precisa, Tá. tanto para escolher machos quanto fêmeas. Sim. Depois disso a gente faz a seleção e o principal é rodar o acasalamento. Hoje a gente tem uma ferramenta de acasalamento genômico puro, né, que utiliza informações genômicas genuínas, tanto de PTA quanto de relação genômica para consanguinidade e efeito de dominância gênica. Então hoje a gente consegue fechar o ciclo e hoje no Brasil a gente já tem animais que foram acasalados via chromosomal mating e a gente já genotipou as bezerras. Né? Então a correlação da predição do chromosomal mating com o resultado real das bezerras tem sido algo impressionante. Tem nos impressionado, inclusive. A gente já acreditava por conta da robustez da ferramenta, mas a gente tem ficado bastante positivamente impressionado. Então, pelo que eu entendi, o foco então da empresa atuar é desde do sêmen, fornecimento de sêmen, do serviço e também do acompanhamento para utilizar essas ferramentas e esses produtos que vocês comercializam da melhor forma possível. E qual que é o tempo para começar a ter resultado numa propriedade dessa? Isso é uma das coisas que também muito nos questionam. Se eu começar hoje a controlar minha genética, controlar o meu rebanho, ver o que eu tenho para ver para onde é que eu vou ir, qual que é o tempo que hoje um produtor precisa ter para ele chegar aos resultados que se espera de melhoramento genético, de ganho genético e de ganho de rentabilidade na fazenda? Nós estamos falando de um ciclo de pecuária, de uma pecuária de ciclo médio. Né? Não é uma pecuária de ciclo curto como um frango ou porco, que você tem meses. Mas eu costumo dizer o seguinte, todo mundo investe muito no hoje em ambiente, no tripé. Do tripé, a gente tem manejo, nutrição e genética. Né? Investe-se muito em manejo, cada vez mais construindo compost barns, construindo boas instalações de freestyle, trabalhando no conforto animal, salas de banho, diminuindo estresse térmico. A nutrição tem melhorado muito, isso graças às empresas de nutrição que adotaram esse tipo de abordagem muito mais consultiva do que comercial. Tá? Isso ajudou demais. Mas, às vezes, o produtor negligencia que a decisão de acasalamento que ele toma hoje são as vacas que ele vai estar ordenhando daqui a 3 anos. Talvez desse tripé que você falou, a genética é a que mais demora a dar resultado, mas também a que mais também você tem que ter cuidado, porque toda ação que você tem, você vai ter o resultado um pouquinho mais demorado. Você tem uma atitude certa, você vai colher os benefícios. Daqui a 1 ano, 2 anos, se você tiver uma atitude errada, você vai colher o prejuízo e daí não adianta depois chorar por leite derramado. Né? É o leite derramado ou desperdiçado. Ou desperdiçado. É exatamente isso. Nós vamos falar que o produtor de leite, diferente do produtor de corte ou do produtor de frango e porco, ele casa com a vaca. Sim. Né? Você vai criar esse animal durante... Por vários anos. 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio para ela parir. Sim. E depois segurar o máximo de lactações possível. Só que esse máximo de lactações possível, Maurício, eles podem ser benéficos, pode ser um bom casamento, ou pode ser um mau casamento. Que acontece muito quando você não tem um plano genético definido. Exato. Ou um trabalho de base que você tem que ter a paciência para esperar os resultados darem certo, e muitas vezes o imediatismo gera erros na parte genética. Exato. A gente vê muito isso acontecer. Rafael, muito obrigado. Encerramos aqui a sua participação aqui no Sintonia do Leite. Muitos conhecimentos. Espero que os nossos espectadores tenham gostado muito desse assunto que é muito relevante, que é o melhoramento genético dos rebanhos leiteiros. E continue nos acompanhando aqui pelos nossos canais de mídia Sintonia do Leite e também do Canal do Leite, o seu portal de informações.